Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Evangelho nos coloca numa verdadeira relação entre nós e com Deus. E de modo especial, no que diz respeito ao nosso relacionamento entre irmãos, como igreja, mas podia ser como sociedade também, já que trazemos verdadeiras lições aqui de humanidade, de convivência. Nós encontramos o aspecto comunitário e o aspecto individual, pessoal. Jesus exalta a condição da comunidade, dando cada vez mais e de uma maneira gradual um significado importante à atuação de duas ou três pessoas ou da sociedade, igreja. Se a questão precisa ser tratada e não pode ser tratada individualmente, se acrescentam as testemunhas, outras pessoas, o que demonstra a prudência, o desejo de querer superar a mentalidade individualista. Talvez o meu ponto de vista não seja adequado. Talvez a minha opinião esteja errada. O meu jeito de interpretar não esteja de acordo. Então, gradativamente, eu supero a minha mentalidade individualista, tentando resolver uma questão, acrescentando outras pessoas. Duas ou três testemunhas, elas vão ter opiniões talvez diferentes. Se três pessoas pensam a mesma coisa, a maior probabilidade delas estarem certas ou mais próximas da verdade. Se isso ainda é insuficiente, ainda a igreja como um todo, a comunidade, a sociedade, não que a verdade dependa do consenso da maioria, ou que o consenso da maioria seja capaz de fazer a verdade. Mas é uma maneira da gente superar a mentalidade individualista. Eu tenho duas pessoas que estão em desacordo. As duas têm um pensamento pessoal, individual. Superar esse pensamento pela comunidade é uma grande oportunidade, uma grande possibilidade, probabilidade, eu diria, de acertar. Quem pensa que é capaz de acertar contra todo mundo, como se as outras pessoas não entendessem de nada, nega a própria humanidade. Nós só somos seres humanos porque vivemos em comunidade. Do contrário, se todo mundo tivesse de aprender, de construir tudo com a sua própria capacidade, não tivesse recebido por meio da escola, da formação, se as lições de um não servissem para o outro, o ser humano
estaria vivendo nas cavernas. Então, superar a mentalidade individualista. Mas o Evangelho não despreza o indivíduo, porque a primeira tentativa é individual, a primeira conversa é a sós. Corrige-o em particular, a sós. Nisso nós encontramos, então, a superação também de uma certa opressão da comunidade ou da sociedade sobre o indivíduo. Dizer que o bem comum é mais importante do que o bem pessoal não significa que a maioria possa oprimir a minoria, que numericamente a gente ganha do indivíduo. Deus, que ama a humanidade como um todo, que não despreza ninguém, que não exclui ninguém, é capaz de olhar para cada pessoa e dar-se inteiramente a cada pessoa. Então Jesus nos dá umas pistas de como também superarmos o individualismo, por um lado, e de superarmos também a tendência de oprimir a minoria ou de oprimir o indivíduo também. Uma conciliação das duas coisas. E chamou a atenção uma coisa muito importante nessa correção, quando Jesus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. É preciso que haja o interesse em ganhar o irmão. Eu não vou corrigir porque eu quero perder, excluir, porque ele não conta nada. Pelo contrário. Eu vou corrigi-lo porque me interesso por ele, porque quero o bem dele. E pelo bem dele, se eu não conseguir resolver a questão a sós, com ele em particular, eu vou superando o individualismo, superando a possibilidade do meu erro, do meu ponto de vista equivocado, através da comunidade. Em momento nenhum se fala de pura e simplesmente sair falando mal das pessoas, de rejeitá-las. O que se fala é de uma tentativa gradativa de buscar a todo custo salvar a pessoa. São Paulo diz em certo momento, num texto do Novo Testamento: fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo custo. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.